Gente, o universo de bebê, ele realmente é encantador. E quando a gente fala do enxoval de bebê e a gente fala de menina, a gente tem aí uma infinita gama de possibilidades. E dentro das peças do enxoval de bebê, uma das coisas que você pode decidir trabalhar são os laços. E você pode trazer aí no seu portfólio variedade. É por isso que na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a como produzir dois tipos de laço. Esse daqui que tá super na moda, um laço bordado, super requintado, feito com linho. Ele vai servir desde o cabelo da menina, um pouquinho maiorzinho, até também o cabelo da gente adulto. E sim, esse daqui eu fiz pra mim porque eu tava doida por um lado desse. E pra complementar a nossa aula, eu também vou passar pra vocês as medidas de como a gente pode fazer esse daqui. Esse é um laço que eu considero intermediário, que vai dar aí desde o bebezinho de 1 ano até, por exemplo, 6, que é o caso da Mariana, é o tamanho de laço que geralmente eu uso nela, ou um pouquinho maior. A aula de hoje é super fácil, eu tô passando todas as medidas para vocês. A gente vai utilizar a máquina de costura e também a bordadeira da Janome. Então aproveite para conferir todas as dicas que eu trago para você nesse vídeo. E se você tá chegando agora no canal e ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve e ativa as notificações, porque toda terça e sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E se você não é ativo, não tem as notificações ativadas, às vezes o YouTube pode não avisar você e você esquece de aprender com esse conteúdo que tem sempre por aqui. Se você gosta do conteúdo do canal, não esquece de deixar aquele seu curtir e já também comentar aqui abaixo se você quer que eu traga mais peças como essa do universo aí das meninas, que quem é mãe de menina, gente, a gente não cansa de enfeitar. E se você já está ansiosa para essa aula, sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Janome do Brasil. Vem com a gente! Para fazer o nosso passo a passo, você vai precisar de tecido. Aqui eu escolhi usar linho e eu cortei uma faixa de 12 centímetros por 60. Se você não tiver o tecido inteiro, você pode fazer como eu fiz, eu tinha retalhinhos de linho e eu emendei esse tecido, abri a minha costura. Essa emenda precisa ser bem no meio, porque daí depois a gente vai esconder. Para poder fazer o entremeio do laço, a gente vai utilizar um retalho medindo 10 centímetros por 6. Vou estar utilizando caneta mágica para marcar, cola quente. E eu vou estar utilizando aqui uma presilha, porque eu estou fazendo um laço adulto. Então, essas medidas aqui você pode também ir alterando. E também, como o laço é de tecido, eu preferi usar uma presilha porque ele vai ficar um pouquinho mais pesado e eu achei que ia sustentar melhor. Mas caso você queira, você pode também utilizar esses estilos aqui, ó, de bico de pato. Feito isso, eu vou dobrar o meu tecido direito com direito e vou passar para vincar. Aí aqui nas pontas do meu tecido, eu vou dobrar ele para poder fazer o bico do meu laço. Porque eu quero o meu laço com esse bico, porque eu acho mais bonito, tá? Aí fica ao seu critério se você quer fazer reto ou não. Eu não vou dobrar assim, ó. Eu passo um pouquinho, aproximadamente meio centímetro, para poder fazer o meu vinco. Feito isso, eu vou abrir aqui o meu laço. Agora eu tenho a minha marcação feita. E agora você vai definir qual vai ser a sua margem de costura. Eu tenho aqui duas reguinhas, uma de margem de costura de meio e outra de 0,75. Porque isso facilita a nossa vida. Eu vou estar colocando ela aqui, que é a parte aonde eu vou costurar. Porque como eu vou bordar o meu laço, então eu não quero que pegue, né, nessa parte aqui da costura. E aí eu vou marcar toda a minha peça. Com o meu tecido aqui marcado, ó, eu marco também aonde que eu vou fazer aqui o meu bico, somente de um lado. Porque eu vou levar agora para a bordadeira para poder bordar. E eu vou bordar apenas de um lado. Caso você tenha habilidade e não tenha bordadeira, você pode fazer esse bordado também à mão. Feito isso, agora eu vou dobrar aqui, ó, o meu laço, para eu ter ideia mais ou menos do tamanho que eu vou
deixar ele. O meu eu vou deixar aproximadamente assim. E aí eu não preciso bordar esse lado todo. O meu foco é bordar essa parte aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, um alfinete, marcando essa parte. E marcando também essa parte. Então, aqui, ó, deixei os meus alfinetes posicionados, ficou do centro para o lado 6 centímetros, se você estiver usando tecido como eu aqui, de 60 centímetros. E agora aqui, ó, eu posso distribuir o meu bordado. Então, agora a gente vai para a bordadeira para poder fazer esse bordado. Então, agora aqui eu já fiz a edição do meu desenho e eu vou começar bordando esse retalhinho aqui, ó, que vai servir para fazer o meio do meu laço. Então, eu vou começar bordando por ele. Eu vou fazer esse bordado pelo método de flutuação, então eu tenho o desenho aqui que eu já distribuí no meu bastidor. Não precisa ser um bastidor grande como esse, eu só tô utilizando ele porque eu fiz um bordado pequeno lá na outra parte, então tô reaproveitando aqui a entretela. E aí eu vou fazendo pelo método de flutuação, porque eu vou movendo aqui o meu tecido e posicionando para fazer o bordado que eu preferi. Troquei aqui a cor da minha linha e agora eu vou fazer o bordado das rosinhas, porque eu vou fazer um laço super romântico e ele vai ser com várias rosinhas. Então, agora que eu finalizei o meu bordado, tirei as fitas crepes que estavam segurando o meu tecido, porque como esse tecido é linho, eu fiquei com medo de repuxar, não deixei o tecido solto, prendi com fita crepe. Olha que delicado que ficou. Esse daqui vai fazer a parte do centro e aquela parte assim, ó, do meu laço. Vai ficar bem delicado. E agora eu vou fazer o bordado da faixa do meu laço. E aí, você já conhecia como fazer essas técnicas aí de bordado de flutuação? Quero te contar que no meu curso Bordando Sem Limites, eu ensino para você desde o zero, de você chegar, decidir qual é a melhor bordadeira para você comprar, dominar o seu software e ter a sua peça bordada. Por aqui eu sempre falo, é só um ensaio daquilo tudo que você pode aprender comigo dentro do meu curso. Se você quer se especializar e aumentar o valor percebido das suas peças com bordado computadorizado, aproveita, aqui abaixo no link, na descrição desse vídeo, eu tô deixando para você o link do meu curso Bordando Sem Limites. Aproveita e já se torna minha aluna agora mesmo e tenha novas peças aí no portfólio do seu ateliê. Pessoal, então aqui, ó, eu já fiz um lado do meu bordado, do laço, e agora aqui a gente vai fazer juntas esse outro lado. Eu já fiz aqui as rosinhas na ponta e a gente vai espalhando rosinhas aqui pelo laço, como eu fiz aqui desse outro lado. Esses daqui eu vou segurando, tá? Esticando o meu tecido. Finalizou esse lado aqui do bordado, eu retiro, ó, a minha entretela vai ficando toda assim, picotada, e aí que eu faço? Eu vou virando assim, ó, o meu tecido pra fazer esse efeito aqui, ó. Fica a folhinha de um lado, fica a folhinha do outro, e aí eu vou virando aqui a minha peça.
E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou mexendo na edição, tá? Deixando esse bordado mais para cima, movimentando ele no meu bastidor, né? Para não pegar no mesmo lugar que foi bordado. Então, você pode ir espalhando aí as suas rosinhas e depois você vai bordando. E aí, eu vou pular as etapas do que eu não vou bordar. Pessoal, então finalizei aqui o meu bordado e agora eu vou fazer a limpeza do bordado aqui atrás, nem fica entretela, é só cortar alguns fiozinhos mesmo. Vou passar a minha faixa de tecido, tá? Para poder acertar aqui o meu tecido e aí a gente já vai começar a costurar e a montar o nosso laço. Então aproveita e já coloca a sua cola quente para esquentar, que a gente já vai começar a fazer essa montagem. Então, aqui a gente tá com a nossa faixa de tecido bordado e também o nosso entremeio, e agora a gente vai começar a montar o nosso laço. Então, aqui eu vou começar fazendo a ponta do meu laço, eu vou posicionar a minha régua no ângulo de 45 graus, ou você pode fazer daquela forma dobradinha. Eu deixo aqui, ó, alinho 45 graus reto. E corto. Aí, lembrando sempre de cortar no mesmo sentido do outro lado. Vou abrir aqui a minha faixa, vou deixar direito com direito, então dobra aqui, vinco o meio. Então, eu tenho aqui, ó, a marca do meu meio vincado, eu vou costurar daqui até aqui e daqui até aqui, deixando uma abertura assim, ó, de uns 3 dedinhos pra gente desvirar. Já costurei a minha faixa, vou reservar ela. E agora eu vou costurar aqui, ó, o meu entremeio. Então, eu vou juntar aqui no sentido do comprimento do meu tecido e vou costurar. Com os dois costurados, eu vou começar desvirando aqui essa parte do meu laço. Aí, eu posiciono aqui as minhas florzinhas para ficar bem no meinho, ó, dessa forma. E vou desvirar o laço também, mas antes disso, eu vou aqui, ó, no biquinho cortar, ó, para não ficar excesso de tecido e ele ficar com uma ponta bem bonita. E nessas junções, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vou repetir o processo aqui, ó. Refilo. E aqui a mesma coisa. E agora eu vou desvirar por essa abertura que a gente deixou. Eu pego aqui a minha varetinha, eu coloco no final do meu laço. Vou trazer até aqui, puxo. E a mesma coisa do outro lado. E aí, com um objeto mais pontiagudo, aí agora eu vou acertar bem aqui os meus cantinhos. Pego um alfinete aqui e eu vou puxando aqui, ó, todo o excesso de tecido pra pontinha do meu laço ficar bem bonita, bem bicudinha. E agora eu vou passar. Então, agora a gente vai começar a montar o nosso laço. Aqui, ó, ficou a abertura que a gente desvirou. Você pode dar pontinhos à mão ou costurar a máquina. Ou, se preferir, pode também usar cola pano. Ó, nós vamos então começar a montar o nosso laço. Primeira coisa que eu faço, eu vou cruzar. Você tem duas opções de montar o seu laço. Você pode deixar ele com as pontinhas assim,
ou assim. Eu gosto mais das pontinhas nesse estilo. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui o meu laço ao contrário, ó, dessa forma. Aí, eu vou ajeitar ele aqui, pra poder deixar certinho. Acertei aqui o meu laço, posso usar até aqui, ó, a minha placa para me direcionar. Aí, eu vou pegar a régua e a caneta mágica, vou colocar aqui, ó, bem na minha divisão e vou riscar aqui o meio do meu laço. Feito isso, coloquei uma linha dupla bem forte, eu tô usando aqui linha 60, nozinho na ponta, e eu vou alinhavar bem nessa risca. Aqui nessa parte do meu laço, eu preciso pegar as duas partes do tecido. Então, ficou assim o meu alinhavo, pegando todas as partes do meu tecido. Agora, eu seguro nessa ponta de cima e eu vou começar a franzir. Uso aqui essa ponta como auxiliar, dou umas 2 voltas aqui, ó, com a minha linha. E aí, eu vou ajeitando aqui o meu tecido e franzindo, pra ele ficar certinho. E aí, você pode ir dando nozinho aqui, pra poder prender. Por isso que essa linha precisa ser forte. Dei alguns nozinhos, e daí depois a gente vai ajeitar aqui o laço. Feito isso, é hora da gente colocar aqui, ó, o nosso entremeio. Eu trago ele aqui embaixo, deixando as rosinhas bem certinhas aqui em cima. E aí, agora, a gente vai ajeitando o laço pra ele ficar bem certinho, bem bonito. Aí, coloco um pouco de cola quente aqui atrás, dobro essa minha faixa do tecido. Se precisar, você corta um pedacinho da faixa, é melhor você ter sobrando do que de repente faltar faixa aí na hora de você fazer o seu laço. Dobra essa pontinha aqui do meu laço e aí eu vou colar. Segura um pouquinho até a cola quente esfriar. Ó, agora aqui com o nosso laço pronto, a gente vai estar colocando o quê? A presilha. Eu dou a sugestão de colocar a presilha, se você estiver fazendo aí pro cabelo, né, de adulto, que fica, eu, na minha opinião, acho que fica mais fácil, eu prefiro assim. Ou você pode estar utilizando também o bico de pato. Eu vou ensinar para vocês como fazer esse modelinho também, ó, eu vou deixar a descrição, é bem simples, bem fácil de fazer. Esse daqui eu considero um tamanho médio para criança. E esse daqui, ó, o que que eu fiz? Eu encapei utilizando a fita de gorgurão, tá? Então, caso você vá utilizar o bico de pato, você pode estar encapando. Aqui eu vou usar uma presilha, como ela é da cor do meu laço, eu encontrei da cor, eu não vou estar encapando, não vou estar fazendo nada. A única coisa, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de cola quente. Vira aqui, ó, pra poder colocar certinho o lado de prender. E eu vou posicionar a minha presilha aqui. Aí, o que eu faço? Eu pego essa parte aqui, ó, do laço, ó, encaixo ela aqui delicadamente, porque daí ajuda a deixar o meu laço armadinho. E aqui também, ó, posiciono aqui o laço. E aí, ó, já está prontinho aqui esse meu laço. Ó, fica dessa forma aqui o laço. E aí, vamos aprender a como fazer aqui esse modelo menor. Pessoal, então, para fazer esse laço menor, eu corto aqui um tecido. A medida eu tô colocando para vocês aí no vídeo. Aí, o que eu faço? Eu dobro ele ao meio. Aí, eu vou concentrar o meu bordado aqui, ó. Eu bordei só 4 rosinhas, uma em cada ponta. E daí, depois, eu costuro aqui, ó, juntando essas duas partes. Deixo uma aberturinha aqui para desvirar. E depois, eu costuro essa lateral e essa. E aí, a gente desvira e vamos fazer a montagem do laço. Para a parte do meio, eu bordo apenas uma rosinha. E aí, aqui, ó, já costurei, desvirei a minha peça.
Fiz a mesma coisa com o meio, encapei aqui. E agora eu vou só passar um alinhavo aqui no meio. Para fazer esse alinhavo, eu também vou estar utilizando aqui linha de poliamida, tô utilizando linha 60, tá? Eu vinquei aqui com ferro para poder fazer aqui a minha costura e ficar bem franzidinho. Deixo aqui, ó, uma ponta da linha, vou dar umas 2 voltas, deixo essa pra lá, ajeito aqui o meu laço e vou puxando. Ó, estando ok, trago aqui pra trás e dou aqui, ó, alguns nós pra poder segurar esse trabalho aqui que eu fiz. Agora aqui, ó, eu vou posicionar o meu tecido do meio. Eu achei que ele ficou bem largo, então o que que eu vou fazer? Eu dobro aqui um pouquinho, ó, pra poder estreitar ele mais. E vou colocar aqui, ó, pro lado de trás. Dá um pinguinho de cola quente aqui, prendo essa minha primeira parte. E aí, agora aqui, eu vou colocar mais um pouquinho de cola quente aqui em cima. Vou dobrar aqui um pouquinho o meu tecido. Aí, eu coloco o cola quente aqui e vou trazer o meu tecido aqui. E aqui eu finalizei o laço, coloquei aqui o bico de pato e está pronto aqui. E eu fico com 2 laços aqui, um laço maior que vai servir também para menina, adolescente, enfim, maiorzinha, até criança mesmo, que gosta de laço grande. E esse laço aqui que é um tamanho bem intermediário, bem legal também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu estou extremamente apaixonada e pode ter certeza que vai sair uma coleção de laços por aqui. Uma das coisas que você pode fazer é estar procurando tecidos finos e destacar o seu produto. É aquilo que eu sempre falo, a costura traz pra gente um universo de possibilidades. Você pode fazer esse laço também utilizando fitas, mas você pode fazer nessa sugestão que eu trouxe aqui pra vocês, ó, utilizando tecido. Eu fiz aqui utilizando linho, mas dá pra você fazer com cambraia de algodão e com diversos tecidos. Quanto mais nobre for o seu tecido, mais você pode cobrar por ele. Aproveite então, se você gostou desse passo a passo, já encaminha para uma amiga. E não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E se você quer mais aulas como essa, comenta aqui abaixo que eu quero muito trazer novas aulas que façam a diferença aí no seu ateliê. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!